aula aqui para vocês, quando ela estiver disponível. Mas eu tenho a aula do ano passado sobre esse tema que eu vou postar junto, então, tá? Porque muita coisa que eu falei não foi gravada. Me perdoem, eu realmente esqueço disso. Bom, voltando então aqui, né? A importância do Renascimento. Esse período foi palco de mudanças fundamentais na Europa Ocidental, como as grandes navegações e o nascimento do protestantismo, né? Bem a tese que eu defendo. O impacto dessas mudanças foi sentido na mentalidade europeia, o que proporcionou um ambiente favorável para a separação do pensamento científico em relação ao pensamento religioso. O autor defende que foi pelo campo ideológico, desenvolvido pelo calvinismo, que o pensamento científico conseguiu se estabelecer. Eu sugiro, né, quem quiser se aprofundar nessas questões e tiver bastante tempo para isso, ler a obra de Weber, né, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ela dá uma claridade nas ideias da gente em relação à importância do Renascimento, né, muito interessante. A gente está muito acostumado a ver o Renascimento do ponto de vista das artes, mas não vê o Renascimento do ponto de vista do contexto ideológico, do contexto do plano das ideias, né? Então, é esse plano das ideias que vai fazer a grande ruptura com a cristandade medieval e com o pensamento escolástico, até com o pensamento aristotélico reinante na Europa, na Igreja Católica medieval. Tá? Então, se tiverem curiosidade e tempo, leiam essa obra de Weber. Né? Grant e a herança medieval. O autor defende que as bases da Revolução Científica foram edificadas na Baixa Idade Média na Europa Ocidental. O autor parte do pressuposto que entre os séculos XII e XIII se constituíram três importantes fenômenos. As traduções para o latim de textos gregos clássicos, vindo de comentadores árabes e gregos. Né? Muitos desses textos, né, gregos clássicos, da filosofia grega clássica, sejam de produções sobre a natureza ou de produções sobre o homem, sobre a humanidade, eles eram de possessão, muitos deles, da Igreja Católica. Né? Na Baixa Idade Média, né, alguns comentadores árabes, alguns gregos também, e alguns europeus ocidentais, tiveram contato com essas obras e começaram a traduzir para o latim. E mais importante, depois do período da Reforma Protestante, algumas dessas obras, além de serem traduzidas para o latim, foram traduzidas para algumas línguas nacionais. E por que eu digo depois da Reforma Protestante? Porque Lutero foi um grande defensor de que a Bíblia, né, ela tem que ser lida pelas pessoas e não só pelo clero. E para isso ela deveria deixar de ser escrita em latim e ser escrita em línguas nacionais. Então Lutero traduziu a Bíblia do latim e do grego, né, para o alemão daquele período, daquele local que ele vivia. Né? Isso é tão importante, é tão relevante, que nos países de tradição protestante, além de tudo isso que eu falei, o nível de letramento da população era maior do que nos países de tradição católica, porque o protestantismo, um dos princípios do protestantismo é a livre leitura e a livre interpretação dos textos sagrados. Né? O catolicismo medieval não, só quem lê a Bíblia é o padre e ele reza a missa em latim. O protestantismo rompe com isso, né? Dizendo que o fiel ele deve ler os textos sagrados e interpretar ao seu bel prazer. Então, para isso, a Bíblia tem que ser traduzida para as línguas nacionais. Então, isso estimulou o letramento das pessoas, desde a tenra idade, nesses países de tradição protestante. Tá? 2. O surgimento das universidades como instituições com relativa autonomia da Igreja e do Estado, fundamentais para o fomento da cultura acadêmica. Né? Essa autonomia relativa da Igreja foi necessária principalmente para algumas áreas do conhecimento que a Igreja combatia. Exemplo, anatomia. A Igreja Católica afirmava que era pecado mortal você abrir um corpo, você violar um corpo depois de morto. Né? Então, para se desenvolver a medicina e a autonomia nas universidades, nas primeiras universidades, foi necessário romper um pouco com a Igreja Católica. Tá? Então, essas primeiras universidades,
né, como as universidades de Oxford, na Inglaterra, de Salamanca, entre outras, na Espanha, entre outras, elas foram necessárias para a cultura, o surgimento da cultura de produção do conhecimento nesse tipo de instituição, nas universidades. Coisa que no Ocidente a gente percebe até hoje, né? No Ocidente as universidades são, se não o principal, mas um dos principais centros de produção de conhecimento e de pesquisa e de inovação tecnológica. E terceiro ponto, né? O aparecimento da figura dos teólogos filósofos naturais que fundiram os dogmas cristãos ao pensamento de Aristóteles e inauguraram uma nova mentalidade na Baixa Idade Média. Principalmente os árabes, né? ou alguns cristãos já com mentalidade reformista, como o próprio Lutero. Lutero, ele nunca fundou religião, né? Ele era padre, ele era monge, né? E a proposta de Lutero era apenas reformar a Igreja Católica, mas se manter. Ele quis, ele propôs mudanças porque ele queria que a Igreja Católica fosse reformada, né, no sentido de acabar com alguns absurdos que eram praticados, né, e algumas questões que ele achava que eram contraditórias entre o que dizia a Bíblia e o que os padres pregavam, a Igreja pregava e praticava. Então, Lutero foi um grande reformador. Ele não propôs nenhum tipo de ruptura ou de criação de religião. Né? Quem criou, né, o chamado luteranismo foram os seus seguidores, né? E a sua influência, o seu pensamento se espraiu pela Europa, né? E fomentou um contexto de rupturas com a cristandade católica, mas ele não quis isso, né? Inclusive, ele foi até excomungado por conta disso, mas ele não quis isso. Ele quis apenas propor mudanças tanto nos dogmas quanto na prática da religiosidade clerical e na religiosidade popular. Então, esses teólogos que também eram filósofos, né, que uniam conhecimento religioso com conhecimento filosófico, foram fundamentais, né, para fazer com que o conhecimento se desgarrasse da questão da fé e pudesse ser uma questão de razão, né? Bom, então, esses três trechos aqui, eles corroboram aquilo que eu falei antes no começo da aula. Primeiro, o cenário favorável, ideológico, por conta da ética protestante surgido com as religiões reformadas, né? O segundo, o Renascimento como um grande contexto de mentalidade que também favoreceu a emergência de um espírito curioso, um espírito investigativo, um espírito típico do que a gente espera de um cientista, né? E também uma certa herança medieval no acúmulo dos conhecimentos produzidos, tá? E de algumas instituições, como, por exemplo, as universidades medievais e a existência de teólogos, filósofos, muitos deles também surgidos no meio dessas universidades. Então, esse contexto todo é o que favorece o desenvolvimento de um pensamento, de um chamado pensamento moderno, né? Que é um pensamento de mentalidade crítica, um pensamento que questiona os princípios da fé, né? Então, a fé, ela deixa de ser primordial, não, o que é primordial é a razão, mas uma coisa tem que ser dita. Questionar a fé e priorizar a razão não significa que a ciência ou o renascimento são movimentos anti-religião, né? Nem o Renascimento, nem a ciência são anti-religião, não põem em dúvida a existência de Deus ou não pregam a não-religião. Né? O que se prega é a separação. Porque o conhecimento religioso ele é um conhecimento inquestionável. É fé, ele é dogma não muda. E o conhecimento científico ele é baseado em empirismo, em investigação, né? As hipóteses elas podem ser refutadas ou confirmadas. Então, é esse o sentido do questionamento da fé, né? Para não pensar que o Renascimento, as reformas ou a evolução científica negam Deus. Não se queria negar Deus. Se queria apenas que o homem tivesse mais autonomia em relação a Deus. O homem moderno, né? O homem desse contexto do Renascimento, da Reforma e da Revolução Científica, é um homem que não queria mais se sentir
marionete de divindade. Ele queria ter sua autonomia, crer em Deus, mas é Deus lá e eu cá. Minha vida está aqui e a Deus está lá. Então, é esse o sentido do questionamento da fé escolástica tradicional medieval. Né? E é esse sentido exatamente, né, que o Renascimento dá ao antropocentrismo em detrimento do teocentrismo. A arte medieval, as discussões medievais são muito teocêntricas. Deus está no centro das coisas. No contexto do Renascimento, da Reforma e da Revolução Científica, quem está no centro das coisas é o ser humano. Né? Então, o ser humano como produtor de conhecimento, um ser humano como produtor de racionalidade e um ser humano que é ele mesmo objeto de estudo, né? Passível de ser estudado. Outra característica do pensamento moderno é a laicização do saber, da política, da moral, e isso vai ser fortemente retomado 2 séculos depois, aliás, um século depois, durante o Iluminismo. Né? As grandes revoluções burguesas que aconteceram, como a Revolução Gloriosa na Inglaterra e a Revolução Francesa, no final do século XVIII, são revoluções que defendiam muito a laicização do poder político, a laicização do Estado e a separação entre interesse de religião e interesse de Estado. É por isso, né, que se você for comparar o que pensam os iluministas e o que pensavam os renascentistas, o iluminismo e o renascimento são a mesma corda, né? É o mesmo tipo de ideia que está se defendendo, sendo que o renascimento tá? Então, tudo isso que eu falei, né, foi basicamente para caracterizar esse pensamento moderno, esse contexto do surgimento de um pensamento, de um contexto ideológico, de um contexto intelectual, de um contexto material, em que foi possível a ciência se desenvolver. Né? Então, a Revolução Científica não foi de graça, não foi repentina, foi espontânea, mas ela teve todo um contexto intelectual, ideológico e material por trás. Então, só retomando uma questão. Esse momento da Revolução Científica é um momento de grandes contribuições na física, né, e na astrofísica. Né? Observavam-se os planetas, os astros. Né? Acho que o grande centro dessas discussões é a teoria heliocêntrica, proposta por Copérnico e depois trabalhada por Galileu, por Kepler, etc. E tal. Então, há uma predominância da física, há uma predominância da astrofísica, e há a predominância de um modelo matemático, né? Porque a matemática, por ser exata, ela foi escolhida como o modelo científico a ser seguido. Né? Se algo não pode ser matematicamente demonstrado, matematicamente explicável, né? Então não é ciência. Então há uma predominância da matemática nesse período. E essa matemática, essa lógica matemática, né, que vai influenciar a elaboração de um método científico. Né? Para ser científico tem que ser provado, mas para provar tem que seguir um método. Né? Você não desenvolve ciência do nada, né? Você não desenvolve conhecimento científico sem uma organização dos fatos, sem uma sequência lógica. Essa sequência lógica, essa organização dos fatos, né, e essa sequência sendo matematicamente provada, é o que se chama do método científico, né, que é o que a gente vai ver na aula que vem. Então, a grande diferença entre os dois booms do movimento científico que existe é que, no século XVI, XVII, há uma predominância da lógica matemática, uma predominância das contribuições na física e na astrofísica. Mas é claro que outras áreas também se desenvolveram muito nessa época, muito por conta dos estudos renascentistas, como a medicina, a anatomia, né, a própria engenharia, que hoje se chama de engenharia mecânica, certo? No século XIX, que é um outro boom de conhecimento científico, né, o que vai acontecer
é o surgimento de conhecimentos específicos e separados. Se durante o século XVI, XVII, a mesma pessoa que estudava física, matemática, estudava música e astronomia e botânica, né, o século XIX vai vivenciar a separação desses saberes, né? Então, vai surgir a biologia, como a gente conhece, a física, como a gente conhece, a química vai se separar definitivamente da alquimia no século XIX, né? Vão surgir as chamadas ciências do homem, que hoje são as ciências sociais e as ciências humanas, né? E isso é uma discussão também à parte, porque as ciências humanas elas têm uma cientificidade diferente, porque não dá para empregar lógica matemática num evento histórico, por exemplo. Você não vai provar matemática, nem vai repetir o experimento da Revolução Francesa ou da Revolução Russa ou um governo. Você não repete. Você não prova por A mais B, né? Mas a cientificidade das ciências humanas é por outras questões, mas elas são consideradas ciências. Mas o que é importante? Tanto nesse contexto da Revolução Científica do século XVI e XVII, quanto no século XIX, né, do surgimento da autonomia de todos os saberes científicos, o que mais se prega é que a ciência ela tem que ser separada de religião, né? A religião, como eu falei, é dogma. Dogma não se prova, dogma não se questiona. E a ciência ela não pode ser dogmática, a ciência ela tem que ser questionável, né? Ela tem que ser questionável, porque se você não questionar, você não produz conhecimento novo. Então, esses são os pontos de encontro dos dois grandes momentos de boom da ciência, o século XIX e o século XVI. E no século XVI, né, a ciência foi muito utilizada, por exemplo, nas grandes navegações, no descobrimento, nas rotas comerciais. No século XIX, a ciência foi muito utilizada para a industrialização pesada, né? Eu não acredito. Vocês estão me ouvindo? Sim. Em que momento eu caí? Porque eu não percebi que eu tinha caído. Você nem mais que estava falando. Travou rapidinho aqui, acho que travou uns 1 minutinho e meio, acho. Menos que 2 minutos. E voltou. Foi, né? Bom, então deixa eu só retomar a última coisa que eu estava falando. Se na Revolução Científica a ciência foi utilizada em prol dos descobrimentos, do desenvolvimento da cartografia, das navegações, da expansão da fé cristã, no século XIX o interesse era outro, né? Era a industrialização, as grandes revoluções industriais, a segunda revolução industrial que aconteceu na Europa e em algumas partes do continente americano, como nos Estados Unidos, né? E essa segunda revolução industrial é o aperfeiçoamento das máquinas. A primeira revolução industrial era máquinas muito simples, máquinas têxteis, né? A segunda revolução industrial é a revolução da metalurgia, a revolução da siderurgia e principalmente dos motores elétricos, né? do uso gradativo dos motores elétricos. Então, a ciência serve muito para isso, no século XIX. Mas as ciências, principalmente as humanas e sociais, também serviram para outros interesses ligados à economia capitalista no século XIX, que foi o movimento que a gente chama de neocolonialismo. Não sei se vocês lembram, né? Que é quando o europeu ele se lança para colonizar ou neocolonizar a África e a Ásia, né? Em busca de mercado consumidor, matéria-prima barata, etc. e tal. As ciências humanas foram utilizadas muito nisso, no sentido de justificar um certo atraso cultural dos povos africanos, atraso cultural dos povos asiáticos, ou mesmo inferioridade racial de determinados povos, né? O que justificaria a expansão da civilização europeia no mundo. Então, a evolução da ciência, as transformações das ciências, elas sempre têm também um fim político atrás disso, né? No século XVI foram descobrimentos. No século XIX foi a expansão do capitalismo europeu, né? Na segunda Revolução Industrial.
e que teve por grande consequência, né, a eclosão da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra não foi outra coisa além de disputa de potências capitalistas que estavam brigando por territórios ao longo do mundo. Tá? E a ciência, nesse caso as ciências humanas, foram muito utilizadas como ferramenta de justificativa para esses movimentos. Né? Bom, então, alguma dúvida, minha gente? Deixa eu ver aqui o chat. Beleza. Bom, só repetindo, eu vou colocar essa aula lá no Google Classroom e coloco a minha aula do ano passado, porque fica lá registrado para vocês as reflexões que eu fiz no começo da aula e que eu não gravei, certo? Como material complementar, como dica de leitura, eu sugiro que vocês peguem aquele livro lá dos seminários que eu coloquei lá no Classroom, tá? E leiam os 2 primeiros capítulos, tá? O primeiro capítulo é o capítulo de apresentação, a Revolução Científica Moderna, seu significado e sua influência, tá? E o capítulo seguinte, que se intitula As Grandes Navegações. Então, como complementa a aula, eu sugiro que vocês leiam esses 2 capítulos. É coisa pequena, acho que os 2 capítulos somados devem dar, no máximo, umas 10 páginas. Beleza? Mais alguma questão, alguma dúvida, alguma sugestão? Professor, eu só queria confirmar em relação aos seminários. No dia da apresentação, a gente vai precisar somente fazer uma apresentação de slides para poder apresentar, né, o nosso seminário e apresentar. Vai precisar de alguma parte documentada escrita, alguma coisa assim? Não precisa não. Parte Beleza. não. Aí é entre 30 e 40 minutos, né? Tempo de apresentação? Isso. Okay. Pense nessa faixa de tempo, 30 a 40. Beleza? Bom, é isso. Então, lembrando que nas próximas 2 semanas as aulas vão ser assíncronas, tá? Eu ainda não sei o que é que eu vou disponibilizar. Se eu vou deixar a aula gravada, se eu vou colocar algum material de leitura, ou algum vídeo, podcast, enfim. Mas eu aviso a vocês quando estiver mais perto. Beleza? Mas só estou dizendo aqui para vocês não já se programarem e saber que nas próximas 2 sextas-feiras eu vou estar ausente. Aí na sexta-feira, dia 29, a gente começa as apresentações, beleza? Teve gente, eu não lembro se foi nesse grupo dessa disciplina ou de outra, que me perguntou do feriado do servidor público, naquele dia 28, uma quinta-feira. Tinha gente achando que a sexta-feira ia ser imprensada. Mas o feriado do dia do servidor público ele foi transferido esse ano para o dia 1º de novembro, que é uma segunda-feira, véspera de feriado, dia 2 de novembro. Então, o feriadão vai ser sábado, domingo, segunda e terça. Então, dia 28, que é o dia do servidor público, dia 29, atividades normais. Beleza? Bom, então é isso. Beleza, professor. Vocês aí fiquem bem, tenham um bom fim de semana, juízo e descansem. Um abraço. Você também.